Olá, amados. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria. Este é o canal Sintetizando a Lição, com o objetivo de levar a vocês um resumo descomplicado da lição DBD. Já estamos na nossa 5ª lição. Agradeço imensamente pela audiência. É sempre uma honra ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para o nosso conteúdo. O assunto desta lição, o Deus Filho, o texto áureo. Este é meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. Mateus capítulo 17, verso 5, parte B. Verdade prática: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. E os objetivos da lição: primeiro, explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus. Segundo, mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas. Terceiro, enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e salvador. Bom, é sobre isto que a lição vai tratar. Nesta lição, iremos aprender sobre o Deus Filho, revelado de modo marcante no episódio da Transfiguração, com base nos relatos de Lucas e Mateus. Entenderemos como Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é plenamente Deus e centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Aqui será destacado a sua divindade, sua centralidade, sua missão redentora e o impacto dessa verdade para a nossa fé. Venha comigo, se inscreva, curta, comente, deixe a sua opinião sobre este assunto e compartilhe com um amigo. E que Deus nos abençoe nesta jornada. Esta lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos. O segundo está dividido também em 3 e o terceiro também em 3 subtópicos. O primeiro tópico, com o tema a divindade do Filho, e como primeiro subtópico, a concepção virginal de Jesus. Aqui o nosso comentarista vem explicar que a concepção de Jesus Cristo foi um ato sobrenatural realizado pela ação direta do Espírito Santo e pelo poder do Pai. Conforme Lucas, capítulo 1, verso 35, o Espírito Santo desceu sobre Maria e o poder do Altíssimo a cobriu com a sua sombra. A expressão sombra no grego, episkiazo, remete à presença manifesta de Deus no Antigo Testamento, conforme Êxodo capítulo 40, verso 35. Esse evento revela que o nascimento de Jesus não foi resultado de intervenção humana, mas de uma obra divina, garantindo que ele fosse verdadeiramente humano e, ao mesmo tempo, plenamente divino. Nesse episódio, observa-se claramente a atuação conjunta das 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Espírito Santo e o Filho, em que o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, no grego, dinamis, que se refere ao poder de Deus, ou seja, poder que trouxe o universo à existência. No segundo subtópico, a deidade absoluta do Filho, nos é explicado que Jesus Cristo é desde a eternidade, o Filho único de Deus, possuindo a mesma essência e substância do Pai. João capítulo 10, verso 30. Antes de sua encarnação, ele já existia como verbo eterno, João capítulo 1, verso 1, que é Deus e está com Deus. Ao se fazer carne, o Filho não deixou de ser Deus, mas assumiu plenamente a natureza humana. Assim, em Cristo há 2 naturezas, divina e humana, unidas em uma só pessoa, conforme João capítulo 1, verso 14 e Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11. Sem confusão ou separação, conforme definido no Concílio de Calcedônia, por ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Romanos capítulo 1, verso 3 a 4, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. 1 Timóteo capítulo 2 e verso 5, tornando possível a reconciliação e a salvação. O terceiro subtópico, os atributos divinos de Jesus. Jesus Cristo possui todos os atributos essenciais que pertencem exclusivamente a Deus. Ele é eterno, Isaías capítulo 9, verso 6, não tendo princípio, é imutável em seu ser e caráter, Hebreus capítulo 1, verso 12, está presente em todos os lugares, Mateus capítulo 18, verso 20, conhece todas as coisas, inclusive os nossos pensamentos, João capítulo 21, verso 17, e exerce poder absoluto sobre a criação, Apocalipse capítulo 1, verso 8.
Esses atributos confirmam que a divindade de Jesus não é parcial ou simbólica, mas plena e verdadeira. Reconhecer e crer nesses atributos é fundamental para a fé cristã, pois negar a divindade do Filho é comprometer a própria essência do Evangelho, João capítulo 20, verso 31, e a verdade da salvação revelada em Cristo. O segundo tópico, com o tema a centralidade do Deus Filho, e o primeiro subtópico, a glória sobrenatural de Jesus, aqui o nosso comentarista vem nos mostrar que a transfiguração de Jesus, conforme Mateus capítulo 17, verso 2, presenciada por Pedro, Tiago e João, revela de forma extraordinária a glória inerente à sua natureza divina. O verbo transfigurar no grego é metamorfô, que remete à transformação. Ao se transfigurar, Cristo não se transformou em algo que não era, mas manifestou temporariamente aquilo que sempre foi, o Filho eterno revestido de glória. O brilho do seu rosto e a brancura de suas vestes indicam a revelação visível da divindade encarnada. Esse episódio antecipa a glória do Cristo ressuscitado e exaltado, funcionando como um vislumbre escatológico do Senhor glorificado, conforme Apocalipse capítulo 1 e verso 6. A transfiguração confirma, assim, a união perfeita das duas naturezas, humana e divina, em uma única pessoa, João capítulo 1 e verso 14, evidenciando que o Deus Filho ocupa lugar central na revelação de Deus à humanidade, Filipenses capítulo 2, versos 6 a 9. No segundo subtópico, o testemunho da lei e dos profetas, aqui é mostrado que a aparição de Moisés e Elias durante a transfiguração, conforme Mateus 17, verso 3, possui profundo significado teológico. Moisés, representante da lei, e Elias, símbolo dos profetas, não aparecem como objetos de veneração, mas como testemunhas da identidade da missão de Cristo. A presença deles demonstra que toda a revelação do Antigo Testamento converge para Jesus. A lei encontra nele o seu cumprimento, Êxodo capítulo 24, verso 7, e os profetas apontam para a sua vinda messiânica, Isaías capítulo 9, verso 6, Malaquias capítulo 4, verso 5 a 6. Assim, Cristo é apresentado como o centro das Escrituras e a revelação final e superior de Deus, Hebreus capítulo 1, verso 1 a 2, confirmando que tudo que foi anunciado anteriormente se realiza plenamente na pessoa do Filho, Lucas capítulo 24, verso 27. Num terceiro subtópico, a aprovação divina do Pai, o ponto culminante da transfiguração ocorre quando o próprio Pai se manifesta por meio de uma voz vinda da nuvem, Mateus capítulo 17, verso 5. Símbolo da presença divina, Êxodo capítulo 13, verso 21. Ao declarar Jesus como seu Filho amado, em quem tem prazer, Mateus capítulo 3, verso 17, e Mateus capítulo 17, verso 5, parte B, o Pai autentica publicamente a identidade divina do Filho. A expressão em que me comprazo, do grego eudoquesa, significa satisfação completa e permanente. Essa afirmação não se limita à missão redentora de Cristo, mas confirma sua relação eterna e consubstancial com o Pai. João capítulo 14, verso 9 a 10. A ordem implícita para ouvir o Filho reforça sua centralidade absoluta na fé cristã. João capítulo 14, verso 6. Pois ele é o único caminho de acesso ao Pai. Dessa forma, a transfiguração sustenta de modo inequívoco a doutrina trinitária e exalta Jesus Cristo como centro da revelação, da salvação e da comunhão com Deus. O terceiro tópico, com o tema a missão redentora do Deus Filho, e o primeiro subtópico, o Filho como revelação suprema, aqui o nosso comentarista vem enfatizar que a ordem do Pai, escutai-o, Mateus capítulo 17, verso 5, estabelece de forma definitiva a supremacia do Filho na revelação divina.
Essa declaração identifica Jesus como profeta prometido por Moisés, Deuteronômio capítulo 18, versos 15, aquele a quem o povo deveria ouvir com obediência e fé. Ao colocar o Filho acima da lei e dos profetas, Deus afirma que toda a revelação anterior encontra seu pleno significado em Cristo. Lucas capítulo 16, verso 16 e João capítulo 1, verso 17 a 18. Com a vinda do Filho, inaugura-se a nova aliança na qual Jesus é a palavra final e perfeita de Deus à humanidade. Colossenses capítulo 2, verso 17, Hebreus capítulo 10, verso 1. Ignorar, relativizar ou rejeitar a voz de Cristo equivale a rejeitar o próprio Deus, pois é no Filho que a revelação divina atinge sua plenitude. 1 de João capítulo 5, verso 12. O segundo subtópico, a exclusividade de Cristo na redenção. Ao cessar a visão de Moisés e Elias e permanecer somente Jesus, conforme Mateus 17:18, a Escritura ensina que Cristo é absolutamente único na obra da salvação. Ele não é apenas mais um mediador ou mestre religioso, mas o próprio Deus revelado. João capítulo 14, verso 9. O cumprimento de toda a Escritura, Lucas capítulo 24, verso 27. E o centro do plano redentor, Mateus capítulo 5, verso 17. A redenção não se encontra na lei, nos profetas ou em qualquer outro meio, mas exclusivamente na pessoa e na obra de Cristo. Seu sacrifício é suficiente, definitivo, capaz de reconciliar plenamente o ser humano com Deus. Colossenses capítulo 1, verso 20 a 22. Assim, a fé cristã afirma com clareza que fora de Cristo não há salvação. O terceiro subtópico, o aprendizado pela experiência. A transfiguração teve também um propósito formativo para os discípulos, preparando-os espiritualmente para o sofrimento e a morte de Jesus. A revelação momentânea da glória de Cristo fortaleceu sua fé diante da cruz e confirmou que o caminho do sofrimento culminaria na vitória. Posteriormente, os apóstolos que estiveram presentes no momento da transfiguração, especialmente Pedro, reconheceram esse evento como prova concreta da majestade e da glória do Filho. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16 a 17. A transfiguração antecipa a ressurreição, anuncia o triunfo escatológico de Cristo e aponta para a sua exaltação final sobre todo domínio. Hebreus, capítulo 1, verso 8 a 12 e Filipenses, capítulo 12, verso 9 a 11. Diante dessa revelação, a igreja é chamada a fixar os olhos em Jesus, adorá-lo com reverência e viver sustentada pela esperança da vitória final do Cordeiro. Bom, aprendemos com esta lição que a centralidade de Cristo, sua divindade, glória e missão redentora revelam o amor do Pai juntamente com o Espírito Santo. Jesus é o Verbo eterno, feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Obrigada por assistir este conteúdo. Deus abençoe sua vida e de sua família. Não esqueça de deixar o seu comentário, ele é muito importante. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.